tinha me organizado para fazer um registro, porque tinha informação do compromisso, do empenho, como de fato ocorreu, da presidenta Dilma, do governo, de dar um suporte, um apoio aos prefeitos reunidos em Brasília em mais uma marcha dos prefeitos e prefeitas. Houve, e tem que ser registrado, já foi falado aqui por alguns colegas, inclusive o senador Cássio Cunha Lima, que é um permanente companheiro aí de jornada, de prefeitura, de governo e agora aqui no Senado, houve um episódio de uma manifestação dos prefeitos, de vaias, contra a presidenta, óbvio, já tinha ocorrido em outras ocasiões, e como disse bem aqui o senador Waldir Raupp, talvez tenha tido aí, de fato, um problema de comunicação concreta. O Brasil enfrentou uma crise de 2008, fruto de uma crise financeira na principal economia do mundo, os Estados Unidos. O presidente Lula, na época, adotou uma série de medidas para que essa crise não afetasse a economia do Brasil. Ela chegou, mas em menor intensidade, e as medidas adotadas, obviamente, afetaram a receita dos municípios e dos estados. Fato. E, na época, o presidente Lula manuseou bem esse assunto, teve uma liberação de uma compensação de R$1 bilhão num ano. Na outra marcha de prefeitos, ele conseguiu também encaminhar mais R$1 bilhão. Esse ano, a presidenta Dilma, a resposta está sendo melhor. Mas é fato que nós temos uma crise que agora não é mais de bancos, do sistema financeiro nos Estados Unidos, mas é uma crise dos estados da Europa. Uma crise mais demorada, mais complexa. E ela afeta o mercado que compra do Brasil. E, com isso, diminui a perspectiva de crescimento econômico, e é isso que é o desafio desse ano, de ter um crescimento bem maior que o do ano passado e que possa dar uma dinâmica para a nossa economia. Os números do país, hoje, são, de fato, números que o mundo inveja. O quase pleno emprego, a situação de perspectiva de melhora forte nos indicadores sociais e econômicos, o mundo inteiro observa. É fato que a expectativa que temos é maior. É claro que nós queremos mais. As manifestações das ruas colocam claramente isso. O cidadão que ascendeu à classe média, ele quer agora a qualidade dos serviços urbanos. Ele não quer ficar 3 horas num transporte de péssima qualidade para chegar no trabalho e mais 3 para voltar do trabalho. O presidente Lula dobrou o número de universidades no Brasil, federais. Nós tivemos a chegada de 40 milhões de pessoas na classe média. A nossa sociedade conseguiu criar um ambiente de perspectiva de crescimento das famílias. E eu acho que o que nós estamos vivendo hoje é um quero mais, um justo quero mais. E, por outro lado, um basta numa série de situações. Ontem, lamentavelmente, nós perdemos uma oportunidade de dar um passo. Não só perdemos aqui numa votação, já às 10 da noite, de dar um passo à frente, como, do ponto de vista da opinião pública, demos passos para trás. O trabalho de ontem poderia ter sido resolvido no debate sobre suplente, não só para atender as ruas, mas para que a gente possa dar um passo no sentido de não termos que ficar toda hora nos justificando. Então, ontem era importante reduzir o número de suplentes de 2 para 1 e, ao mesmo tempo, fundamental que votássemos na decisão da PEC, tão bem relatada pelo senador Luiz Henrique, o fim do que se chama de nepotismo na suplência. Isso deveríamos ter votado ontem. Esse seria o certo. Mas aí entramos num outro debate de senador que sucede, senador que substitui, e isso dividiu, e por conta de 2 votos,
nós tivemos uma decisão que nos impôs uma derrota, depois de muitas vitórias desse plenário. É lamentável. Então, voltando à questão dos prefeitos, a presidenta Dilma anunciou, e aqui o presidente da Confederação Nacional dos Prefeitos, ela foi muito bem recebida, ela anunciou o investimento nos municípios de trabalhar. A presidenta Dilma assumiu o compromisso de trabalhar para a construção de 6 mil postos de saúde, 225 UPAs, unidades de pronto atendimento, 2 mil creches. E a presidenta também anunciou mais 600 milhões de reais por ano para o piso da atenção básica na saúde. E ela anunciou também, no caso, que 3 bilhões de reais, como disse aqui o senador Waldir Halper, seriam recursos que chegariam para os municípios, sendo liberado imediatamente 1,5 bilhão e outro 1,5 bilhão em abril do ano que vem. Acho que houve um problema de comunicação mesmo. A expectativa dos prefeitos, de todos eles, é que tivéssemos uma compensação do FPM, Fundo de Participação dos Municípios. Os governadores, tenho falado com o governador Tião Viana, a situação é muito complexa para os governadores. Olha a agenda do país. Uma cobrança justa da sociedade de melhor qualidade, mais serviços e melhor qualidade para o serviço público. E nós temos uma diminuição, do ponto de vista comparativo, das receitas, aquelas receitas fixas. Nós temos um crescimento muito aquém daquilo que é a demanda dos governos e dos municípios. Então, eu queria, na condição de ex-prefeito, dizer que é muito importante que repactuemos a relação entre o governo federal, os governos estaduais e as prefeituras. É muito importante que façamos uma distribuição melhor do ônus e do bônus, porque criou-se uma quantidade absurda de municípios, não se deu as condições necessárias e agora nós temos uma situação de absoluta inadimplência. Os prefeitos do Acre estão aqui, pessoas bem intencionadas, recém assumiram mandatos, mas já estão como se velhos fossem, como se já estivessem ocupando as prefeituras no segundo mandato, com extremas dificuldades. Penso que nós precisamos ter uma melhor e rápida busca de cooperação mais direta, porque há um problema nas prefeituras para custeio. Do mesmo jeito que devemos, nesse momento, que o clamor das ruas pede uma moralização do serviço público, pede que sigamos nesse combate à corrupção, então nós temos que combater, enfrentar e não aceitar a convivência com prefeituras em desmando, com os esquemas de corrupção instalados. Isso é um fato, isso é a prioridade 0, ou a prioridade número 1. A número 2 é de tratarmos os prefeitos como fundamentais para que o Brasil possa chegar com serviços de melhor qualidade para a população. O maior clamor das ruas é por serviços de melhor qualidade, melhor transporte público, melhor saúde, melhor educação. Não dá para fazer melhor transporte público ou transporte coletivo, melhor saúde, melhor educação, sem ter as prefeituras no centro, como sujeitos desse processo. Então, eu agradeço, presidente, e concluo aqui as minhas palavras, parabenizando a presidenta Dilma por ter ido na marcha, por ter levado solução e lamentando esse desencontro, que eu espero, é uma questão de comunicação, possa ser resolvido. A presidenta Dilma chegou com uma proposta maior do que a que o presidente Lula levou nos outros encontros. Ofereceu 3 bilhões de reais. No fundo, é uma compensação pelas perdas, mas, no momento, não estabeleceu que isso, de alguma maneira, implica numa compensação. Porque eu defendo
que façamos uma melhor distribuição dos recursos, porque isso é a federação, dos recursos arrecadados, principalmente de imposto de renda, de IPI, visando dar uma melhor condição de resposta por parte dos municípios. Isso é fundamental. O Brasil precisa assumir definitivamente que criou municípios de mais e com condição de menos. E, exatamente por isso, precisa repactuar condições que são permanentes para que as prefeituras possam melhor atender a população, melhorar os serviços, dar mais qualidade a eles, sob pena das pessoas seguirem com esse sentimento que é antagônico, difícil até de entender. Alcançamos bons indicadores sociais e econômicos e há uma elevada insatisfação nas pessoas. É esse o ambiente, é uma coisa subjetiva, quase como na relação familiar, quando tem desentendimento em casa, né? Tudo que se conquistou se questiona, mas no fundo se quer mais e melhor nessa relação. Acho que a sociedade brasileira, o cidadão brasileiro, o que ele quer mesmo, ele reconhece o que conquistou, mas exatamente por ter conquistado uma ascensão social, que ele quer qualidade nos serviços. E eu acho que nisso temos que fazer coro com as ruas, nisso temos que estar juntos. Mas, essencialmente, se queremos atender a voz das ruas, que foram colocadas e traduzidas nos cartazes, devemos criar um debate, devemos criar uma nova condição para que o Pacto Federativo, especialmente no que diz respeito aos municípios, às prefeituras, possa ter uma condição de serem os melhores parceiros nas respostas para o clamor das ruas. Então, o apelo que eu faço é que o nosso governo, a presidenta Dilma, que mudou sua agenda, que está preocupada com esse clamor das ruas, que tem demonstrado em poucos dias que o governo está dando respostas, como a questão dos médicos. A questão dos médicos. Não tem uma eleição nesse país nos últimos 15, 20 anos que o problema de saúde não esteja no primeiro plano, entre um dos maiores problemas. O governo colocou o dedo na ferida, trouxe o debate. O Brasil inteiro só fala disso, que é um problema real, concreto, mas acho que falta um maior diálogo com as associações, com as entidades que representam os médicos. E eu ouvi o doutor Adib Jatene falar uma coisa muito bonita, que é um médico de referência, junto com o meu sobrinho, junto com o meu irmão, o governador, são médicos acrianos da melhor qualidade. Ele falou, quem faz a opção de buscar uma formação na medicina, faz uma opção de vida, de servir, de se sacrificar. Mas acho que o que os médicos estão passando no Brasil precisa da ação do Estado brasileiro. A presidenta Dilma, o ministro da Saúde, estão trazendo o debate que estava nos cartazes. E acho que agora sim, nós vamos certamente encontrar mecanismos de dar uma resposta na área que é fundamental, que lida com a vida, com a saúde. Saúde é sinônimo de vida. Então eu penso que dessa maneira, para quem foi na rua, vai estar valendo a pena. Agora, nós precisamos ter nas prefeituras o grande parceiro, a instituição mais importante nessa retomada pela qualidade, pela melhoria da qualidade de vida no nosso país. E todos nós moramos em algum município desse país. E se a qualidade de vida nos municípios melhorarem, vai alcançar todos os brasileiros. Esse é o propósito. Nesse momento é fundamental que revisemos essa relação entre governos e prefeituras. E façamos isso em favor das prefeituras, com bônus, mas também com ônus, com maior cobrança, como quer a população. Muito obrigado, senhor presidente.